Um dos grandes desafios na gestão de academia é o cargo de gerente. O gerente tem uma função muito estratégica na empresa. Ele está no meio do fogo cruzado, digamos assim. Ou seja, ele responde, tem pressão de todos os lados, responde de maneira absolutamente incrível pela empresa. Mas normalmente ele não é o dono da empresa. Mas ele praticamente tem uma função de muita responsabilidade para lidar com a equipe. Ele tem tudo embaixo dele. Ele tem a infraestrutura, ele tem os processos e ele tem as pessoas. Na maioria das empresas, a gente normalmente quando fala de gestão, a gente divide em duas maneiras. Tem dois lados. De um lado a estratégia e o outro é a operação. A estratégia são as pessoas que tomam decisão. Então todas as pessoas que tomam as principais decisões daquela empresa. Então quem é? O dono da academia, normalmente. Né? E na outra ponta é a operação. O que é a operação? São as pessoas que estão na ponta da lança, são as pessoas que estão atendendo os clientes. E quem está no meio do caminho? Normalmente são o que nós chamamos de líderes intermediários. O gerente, o coordenador, o supervisor, depende dos nomes. Essa função, ela é mais estratégica ou ela é mais operacional? Na verdade, o gerente, o bom gerente, ele atua nas duas áreas. Ele tanto atua na área estratégica, próximo ao dono da empresa, como também atua na operação, próximo ao professor, a todos os seus funcionários de todas as áreas. Então, a divisão entre a estratégia e a operação, ela depende muito do dia a dia, depende muito da postura do proprietário, depende muito da postura dos seus funcionários. Digamos, se você tem o dono de academia, que é absolutamente atuante no dia a dia da academia, talvez esse gerente tenha ações um pouco menos estratégicas e um pouco mais operacionais. Se você tem um dono de academia que não é tão atuante, esse gerente vai ter que ter funções muito mais estratégicas. Por outro lado, se você tem uma equipe que te dá muito problema, né, você vai ter que botar mais a mão na massa, ou seja, o gerente vai ter que atuar muito mais operacionalmente. Se você tem uma equipe boa, que não te dá muito dor de cabeça, primeiro, parabéns, né, se você tem uma equipe boa que não te dá dor de cabeça, mas você vai poder atuar mais na área estratégica. Tudo isso para dizer que essa liderança intermediária, esse gerente, esse coordenador, são peças absolutamente importantes e estratégicas. Eu acho que a liderança, né, e nesse caso a liderança estratégica, é um dos pontos mais importantes que decide o sucesso ou não do negócio academia. Então uma academia pode ter mais ou menos sucesso de acordo com o grau de competência, de responsabilidade desse profissional tão importante no mercado. E hoje, quem são os gerentes, quem são os coordenadores? Normalmente são profissionais de educação física que se transformaram em gestores e que têm interesse em cada vez mais se desenvolver nesse mercado. E eu acredito que, como também passei por isso, né, eu vivi isso o tempo inteiro na minha profissão, sei das dificuldades e hoje o mercado evoluiu muito e a gente tem muito mais informação para falar sobre esse assunto. E nesse programa, a gente vai tratar sobre essa questão da liderança intermediária. Eu trouxe dois convidados que são pessoas muito competentes no que fazem, com bastante responsabilidade, com bastante experiência para tratar desse assunto sobre liderança intermediária. São dois gerentes de academia aqui de São Paulo. Primeiro eu queria apresentar para vocês o Alexandre Cardoso. O Alexandre Cardoso, ele é formado pela UMEC. Ele é profissional de educação física, tem muita experiência, ele tem pós-graduação em exercícios resistidos na saúde e na doença pela USP, lá na medicina da USP, e também fez MBA em gestão de pessoas e em gestão empresarial na Universidade Gama Filho. Ele é gerente da Fitsport, academia aqui de São Paulo, muito tradicional, uma academia que tem um carisma todo especial, e essa academia ela tem, digamos assim, um tom arquitetônico que lembra Nova York. Ela é uma academia super charmosa do bairro de Higienópolis. E a gente tem aqui também o Rodrigo Duro. O Rodrigo Duro tem bastante experiência na área de educação física, ele é formado, graduado pela Fefisa. O Rodrigo, ele é gerente da Planet Sport. A Planet Sport é uma academia muito interessante, ela está no mercado há praticamente 18 anos. Ela é uma referência nos bairros da Jardim da Saúde e na Vila Mariana.
né? O Rodrigo tem muita experiência na empresa, está lá há muito tempo, e ele é gerente da unidade Vila Mariana hoje, é o braço forte da empresa, tem desenvolvido uma mudança de comportamento gigantesca na empresa, tem feito um trabalho excepcional, melhorado a produtividade da empresa aí, com muita competência, e tem uma equipe muito boa também trabalhando com ele. Então esses são dois profissionais com muita experiência que vão trazer, acredito que, muitas informações para vocês. Para você que é dono de academia, para você que é gerente de academia, para você que é coordenador de academia, para você que é professor e que quer galgar um espaço no mundo da gestão, vocês vão conhecer aqui ideias e experiências muito interessantes nesse programa. Bem-vindo, Alexandre. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Tentar passar um pouco da experiência que a gente tem aí no mercado, trocar algumas informações com vocês. Muito bom. Rodrigo, um abraço para a turma aí. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Obrigado pelo convite. Me senti muito lisonjeado e principalmente por estar representando, falando de uma coisa que eu estou trabalhando, assim, que eu estou amando, e representando a academia onde eu comecei minha vida, que deu a chance da minha vida. Acho que vocês dois praticamente têm uma história muito interessante. O Alexandre está lá quantos? 12, né? 12 anos. 12 anos. Você também começou no início da empresa, então eu acho que essa história ela é riquíssima, porque eu me identifico muito com isso, né? A primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei 14 anos lá, né? Então, assim, me identifico com tudo que aconteceu com vocês dois. Eu acho que essa é a combinação de vocês dois estarem aqui, porque realmente eu vivi momentos muito parecidos com o que vocês já viveram e estão vivendo, né? E acho isso muito rico, né? Eu costumo dizer que eu aprendi errando muito, né? E não tenho a menor vergonha de falar isso. E como eu errei muito, muito mesmo, né? Porque hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha naquela época, né? Para trabalhar como líder intermediário. Não existia programa, não existia informação, não existia internet, não existia um livro publicado, não existia DVDs, não existia cursos, né? A gente só tinha informação de outras áreas em que a gente tinha que trazer para a nossa realidade, fazer a transferência de aprendizagem, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem ainda muito pouco, né, perto do que a gente precisa, mas já é um pouco já existem algumas referências que podem ajudar, principalmente no início da carreira, né? Vamos falar uma coisa, vamos começar com o Alexandre. Alexandre, como é que você vê, né, dentro do seu trabalho, os principais desafios entre, por exemplo, infraestrutura nos pilares de gestão, de processos e pessoas? Qual é o teu maior desafio no dia a dia hoje? Hoje, no dia a dia, pessoas. As pessoas têm características diferentes e lidar com pessoas diferentes no dia a dia, acho que é o maior equilíbrio que você tem que ter. Diagnosticar como cada um gosta de ser tocado, como cada um gosta de ser motivado ou de ser cobrado, esse é o grande desafio para ter o sucesso e o desenvolvimento das pessoas, que eu acho que é o meu papel. Desenvolver essas pessoas, tirar o máximo delas e fazer com que elas melhorem a cada dia, pessoal e profissional. Esse é o grande desafio vivido hoje no meu cargo. Eu acho que você também tem aquela questão, eu acho que isso é um baita no exemplo de liderança, porque o líder ele não pode ter medo, né? O líder normalmente quando tem uma equipe, ele tem que fazer a equipe crescer, né? Esse é o ponto do que você falou, eu acho bárbaro, porque tem muita gente que comanda a equipe e muitas vezes você fica com medo da sua equipe crescer muito e às vezes te apagar, né? Eu acho que esse é um ponto... Eu acredito que eu tenho que ter gente me empurrando para cima. Eu tenho que ter gente competente do meu lado para que eu me desenvolva. Então eu gosto muito de decisões divididas e de usar a experiência dessas pessoas ao meu favor e ao favor dos processos que a gente cria. Então todo processo que a gente vai desenvolver hoje na empresa é participativo. Então eu tenho que ter gente competente para isso, né? E até pensando no crescimento da empresa, de ter pessoas que possam estar no meu lugar para que eu possa estar num lugar mais alto na empresa. Perfeito. Num crescimento. Esse sempre foi o meu raciocínio. É isso mesmo, é muito interessante. É uma coisa que bom seria se todos os líderes intermediários do mundo pensassem assim e ajudassem as pessoas a crescer. E o teu, Rodrigo, qual que é o grande desafio hoje no teu dia a dia? Agora, o que eu falo, Alexandre, depois do que você já falou? Pessoas. Pessoas, sem dúvida, pessoas. Uma vez até conversando com você mesmo, Fábio. Depois que a gente deixa de ser professor e passa para esse lado, a gente começa a trabalhar nos bastidores. Quem vai ser
a estrela não é mais a gente como professor. Agora a gente vai trabalhar quietinho bastante aqui atrás para colocar todo mundo no altar, no palco. Esse é o grande desafio, como o Alexandre falou, saber como falar, lidar com um, lidar com o outro, as diferenças, respeitar, para tentar extrair exatamente o que o Alexandre falou. Fazer as pessoas brilharem, né? Exatamente, fazer elas brilharem, colocarem elas lá no... sabe que isso é uma das coisas assim, bastante importantes, né, que a gente vê. O professor, nós três aqui somos professores, então a gente deu aula. Né? Você sempre trabalhou ensinando, né? E quando você passa para ser gestor, uma das coisas mais difíceis que tem é que você se desprendeu um pouco da história do ser professor. Eu acho que o professor, quando você é professor, você está no palco e você tem que brilhar. Todo professor, bom profissional, na hora que você está atuando como professor, você tem que realmente brilhar. Você tem que encantar o seu cliente e você tem que brilhar. A partir do momento que você passa para ser gestor, né, fazendo uma analogia ao teatro, você sai do palco e vai para a coxia. Né? Você trabalha no bastidor, preparando as pessoas para que elas brilhem. Se você é coordenador, se você é gerente, quiser brilhar mais do que a sua equipe, você está errado. Você não pode. Então é exatamente isso que vocês comentaram. Você tem que saber que o seu momento é um momento de coxia. O seu momento é um momento de bastidor. E que você tem que dar toda a força para aquelas pessoas brilharem. Elas têm que brilhar. Porque se elas brilharem, o seu trabalho vai ser reconhecido. Isso é uma coisa que a vaidade do professor ela tem que ser muito bem trabalhada. Desse professor que se torna gestor. Né? Que eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Não é isso? Essa decisão de poder que você passa a ter e de ter a ciência de que não existe mais o eu fiz. Todas as decisões têm que ser nós fizemos. Quanto mais a equipe tiver motivada e preparada para dividir isso, e que seja claro para eles que foram eles que fizeram, todos os processos andam. Como é que vocês lidam com essa pressão, né? Porque assim, quando a gente fala em liderança intermediária, a liderança intermediária ela tem uma pressão de todo lado, porque é o professor te cobrando, é a equipe da limpeza te cobrando, a equipe de vendas te cobrando, é o dono da academia te cobrando, e você está no meio desse fogo cruzado, como eu falei, né? Então, como é que a gente lida com isso? Porque vocês têm bastante experiência para lidar com isso, mas assim, eu acho que é um grande desafio, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e estão passando por isso, porque todo mundo que está nessa posição passa por isso, como é que vocês lidam com isso, né? Humildade. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente, como nós estamos falando, nós somos professores, tivemos uma oportunidade para virar gestores e a gente não sabe tudo. Então, vem pressão daqui, vem pressão de lá, como que faz? É pedir ajuda. Chega para um coordenador, chega para uma supervisora, chega para uma proprietária, me ajuda que agora eu não estou entendendo, eu estou perdido. E assim que, pelo menos eu, na minha experiência, estou me dando bem, vamos falar assim. Verdade, também acho. Eu acho que eu sou um grande mediador de conflitos e de interesses, né? Então, a minha função é que o cliente esteja muito feliz, meu aluno da academia esteja bem atendido, com tudo limpo, que a minha equipe seja respeitada, a cada dia ela tenha melhores condições de trabalho, perspectivas financeiras, e que o proprietário tenha lucro e que o negócio dele ande. E eu tenho que absorver e passar para cada lado o positivo de tudo e o que de melhor pode acontecer. Eu tenho tomado uma decisão que é pensar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então, nunca nem um sim, nem um não pode ser imediato. Então, o meu maior desafio, e acho que a coisa que eu mais aprendi nos últimos 7, 8 anos aí nesse caminho foi ouvir. Então, ouvir pessoas. Então, por mais que eu já tenha uma decisão, eu vou ouvir tanto a gestão, como às vezes o meu cliente, como a minha equipe, para que eu possa tomar essa decisão. E aí essa decisão tem participação e a coisa anda. É a liderança participativa, né? E eu acho que os dois colocaram de forma diferente, mas as duas coisas, porque a partir do momento que você está ouvindo todo mundo, você está sendo humilde. Eu acho que é exatamente isso. E o que você falou, que eu acho super bacana, Rodrigo, também, de pedir ajuda. Eu acho que esse é um grande lance. Eu preciso pedir ajuda o tempo inteiro, porque ninguém consegue fazer tudo. Não dá, é difícil. E eu acho assim, uma das áreas mais difíceis do trabalho é o gerente. Porque o gerente realmente... O coordenador também é muito difícil. Eu acho que tem uma coisa muito importante acontecendo no mercado com o coordenador, que eu acho que
o modelo de trabalho do coordenador está mudando, né? Ele deixou de ser um goleiro, goleiro de horário e goleiro de professor que fica ali o tempo inteiro vendo quem vai faltar para cobrir, para arrumar o horário. Não, hoje ele trabalha com produtividade, o papel dele, na minha opinião, é focar na retenção, né? E ele tem que focar na qualidade de serviço para que o aluno tenha vontade de voltar no dia seguinte, que é o grande lance. Uhum. Então, eu acho que o papel dele de ser aquele cuidador de horário muda. E o gerente, como o professor está muito focado o coordenador está muito focado no professor, o gerente está focado em todo mundo, né? Está tudo na mão dele. Então, assim, o trabalho é muito complexo. E eu acho que essas coisas, é isso que vocês falaram agora, é absolutamente pontual, né? Faz toda a diferença mesmo. Agora, vamos fugir um pouco da história da técnica, né? Nós estamos falando de técnica aqui direto. Vamos falar da infraestrutura, né? Porque eu acho que é assim, quando você se transforma em gerente, quando você vem como professor, você começa a cuidar de um negócio que normalmente a gente... Quando você cuida do programa de musculação, do programa de piscina, do programa de ginástica, é uma coisa. Agora, quando você vai para a área de infraestrutura e para a área de vendas, a gente abre para um leque que normalmente a gente não tem uma história. E aí a gente tem que aprender e reaprender. Como é que vocês lidam com essa... Tanto a questão da infraestrutura quanto a questão de vendas. Como é que vocês veem isso embaixo dessa responsabilidade de vocês? Como uma tarefa do dia a dia, né? Uma tarefa do dia a dia, um grande desafio, aprendizado, como seguindo a linha do que a gente estava falando, o cuidado com a equipe, as estrelas, os professores, os nossos coordenadores, os nossos gerentes de vendas, supervisores, eles também são nossas estrelas, eles também merecem e nós devemos cuidá-los assim como uma joia, porque eles cuidam da gente também assim, e da academia. Então, para mim, é um grande desafio, uma área, são duas áreas, né, muito desafiadoras. Olhando para a infraestrutura, primeiro aprender a olhar para os detalhes. Então, para todos os detalhes, da janela aberta, do vidro sujo, do equipamento quebrado, criar um processo para ter uma resposta rápida. E quando essa infraestrutura veio para minha mão, a minha primeira ação foi ouvir as pessoas que faziam. Então, perguntar para eles como que eles faziam, por quê e que dia. Isso. E começar a criar um roteiro com eles para melhorar esses processos e definir responsabilidades. Porque nesse nível aí, na maioria dos lugares, não tem responsabilidade, se faz. E aí existe sobrecarga de trabalho para um ou para outro, os proativos se desenvolvem, mas até pela dificuldade de contratação que a gente tem hoje nesse setor, se não tiver um roteiro e uma definição de responsabilidade, você não tem resultado. Na área de vendas é um grande desafio, a formação que a gente tem, nunca a gente tinha ouvido falar sobre isso, é buscar ferramenta no mercado paralelo, em outras áreas, fazer curso, ouvir gente, visitar os outros mercados e os nossos. Então, por hábito, eu vou visitar as outras academias para ver como que se atende, que novidade que se tem, e visitar outras possibilidades, restaurantes, lojas. Então, essa visão de que a academia é um serviço e que o cliente hoje compara o atendimento que ele tem lá com o atendimento que ele tem no hotel, no restaurante. Então, isso, na minha visão, é fundamental, olhar para o todo, né? Acho que faz muita diferença isso mesmo. Nessa área de vendas, eu acho que a gente está passando por um processo, o mercado totalmente está reaprendendo isso, porque primeiro a gente entendia o mercado de vendas como uma coisa, coloca uma menina lá na recepção, ela mostra a academia, mostra a tabela de preço. Isso eu estou falando de 20, 25 anos atrás. Fala assim, Fábio, isso não acontece mais? Não acontece, muito ainda. Mas vamos basear pelo pico da pirâmide de quem está trabalhando bem, né, com exemplos positivos. E hoje eu acho que assim, o mercado vem mudando muito esse perfil, né? Agora, a grande diferença está assim, qual é o perfil desse funcionário? Né? Porque quando a gente fala em profissionalização do mercado, não tem como a gente deixar de olhar para todos esses profissionais que trabalham e como eles lidam com isso. Então a gente não tem um perfil definido do consultor de venda na academia. A gente mudou o nome do recepcionista para o consultor de venda e muitas vezes a gente não mudou realmente
as tarefas. A gente não estabeleceu direito às tarefas, a gente não preparou essas pessoas, a gente, né? E aí entra uma questão que a gente discutiu no outro programa até, que a gente fala, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Eu não tenho dúvida que treinamento é absolutamente necessário. As empresas de telemarketing hoje, das 6 horas de funcionamento, todo dia tem as boas empresas, meia hora, das 6 horas de trabalho de telemarketing, meia hora é treinamento. Todo dia faz treinamento. Então, assim, isso é uma necessidade. Agora, eu acho que o grande segredo não é o treinamento. Vem antes, que é a seleção, é o recrutamento e a seleção. Será que a gente está contratando as pessoas com perfil adequado? Então, eu acho que um dos grandes desafios de vocês, né, dos maiores desafios, é a parte de vendas. Né, porque realmente hoje as academias estão vendo que quando a gente investe em venda, acho que vocês conhecem isso muito bem, dá resultado. Né? Quando a gente tem as pessoas certas, no lugar certo, com o perfil certo, com uma metodologia adequada, a gente tem um baita no resultado. Né? Vocês estão vivendo isso. Né? Vocês têm experiências para falar sobre isso? Assim, porque eu acho que assim, a contratação desse perfil correto começa a dar certo. Aí a implantação metodológica é uma outra coisa que dá certo. Estabelecimento de metas adequadas também dá certo. Remuneração com bônus adequada coroa isso, né? Coroa todo esse processo. E o resultado, obviamente, né? Se vocês têm um produto bacana, se os clientes gostam do que vocês entregam para eles, é muito fácil que ele compre e que ele renove o plano com vocês, que é isso que todo mundo quer, né? Uhum. Acho que principalmente definir quem que você quer que tenha o primeiro contato com o seu cliente. Então, esse perfil do bico, que era o consultor de vendas, o recepcionista, da pessoa que tinha uma passagem para pagar a faculdade ou para um trampolim para outro lugar, ou simplesmente para ganhar um pouco e treinar de graça na academia, que era o consultor, que às vezes é seu próprio cliente que pedia, ter um profissional que tem interesse em estar ali. Alguém que tenha ferramentas para convencer o seu cliente de que aquele lugar é o lugar certo que ele está procurando. Então, se você não definir claramente o que você quer apresentar lá na frente, não adianta treinar, gastar com um panfleto, com divulgação, porque se a pessoa certa não estiver lá, o seu processo está quebrado. Então, o princípio é definir quem você quer que esteja à frente do primeiro contato com o cliente. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Isso é um baita de uma visão. E aí, voltando na história da infraestrutura, que eu acho que é um outro baita de um desafio para vocês, né? Porque assim, óbvio que isso vai depender de vários fatores, né? Do tempo do prédio, da equipe que você tem, do desgaste, né? Se você tem uma estrutura mais nova, você vai ter menos dor de cabeça. Se você tem uma estrutura mais antiga, obviamente você vai ter mais dor de cabeça. E lidar com isso é muito, muito sério. E aí também, quem são os profissionais que são especialistas para cuidar da manutenção da sua academia, para cuidar da limpeza da sua academia, né? Então hoje, se você for existem empresas que são especializadas, mas são caras, são muito caras. Às vezes você não consegue fechar a conta, então você vai ter que aprender isso. Como é que você aprende isso, né? Então, eu acho que aí entra, mais uma vez, a gente fala de recrutamento e selecionar as pessoas certas, né? Porque a pessoa tem que querer aprender. Olhando de maneira geral, eu acho que a infraestrutura é uma das coisas mais importantes. A gente fala o tempo inteiro de pessoas, mas eu bato na tecla de infraestrutura porque a gente tem dados, né? Eu tenho as pesquisas que a gente faz, né? E tem um outro colega que é o Luiz Amoroso, que é um grande parceiro meu, e que a gente faz também, ele fez vários trabalhos de pesquisa nessa área e a gente chegou a basicamente o mesmo resultado. Se você conversar com alunos, com clientes de academias, o que é mais importante para ele? A localização, o preço, a infraestrutura, a qualidade de atendimento dos professores, a variedade de serviços. Em primeiro lugar, em absoluto, tanto na minha quanto nas minhas, quanto nas pesquisas dele, em primeiro lugar, infraestrutura e depois vem a qualidade de serviço das pessoas. É impressionante como isso é importante. Porque realmente as pessoas querem estar... Não estou desvalorizando a qualidade de serviço e qualidade de atendimento. Isso é super importante. Super importante. Mas, assim, não existe uma diferença muito grande entre elas. Mas a infraestrutura é fundamental. Tanto é que o que a gente vê? A gente vê resultados em empresas que fizeram reformas, que compram equipamentos, o quanto você vende mais por causa disso.
Então, assim, às vezes a gente fala, não, infraestrutura não é o mais importante. Infraestrutura é sim uma das coisas mais importantes e muitas vezes é a mais importante. Porque as pessoas querem estar num ambiente limpo, num ambiente que funciona, que tem a funcionalidade boa, né, com máquinas bacanas, independente do valor da sua academia ou do tipo de equipamento importado, se equipamento nacional, se equipamento... Não importa, mas que estejam bons, que estejam em funcionamento pleno, né, que não deem manutenção. Então isso é um negócio que dá muita importância. Os nossos clientes dão muita importância para isso. Eu acho que essa atenção à infraestrutura, ela faz toda a diferença. E é um momento que a gente está passando, né? Nós lá da Planet, um momento único, onde tem uma junção do que você está falando, né, Fábio? Da infraestrutura, do cuidado, equipamentos, cuidado com as nossas estrelas, cuidado com o atendimento. É uma experiência única, é um desafio muito interessante e a gente já vem colhendo frutos dessa mudança que vem acontecendo na Planet. O mercado todo acho que está se profissionalizando muito, está claro isso, né, Lê? Claro. O meu cliente ele tem que ter resposta rápida. Então, quando a gente fala de marca, de qualidade, tem que funcionar. Então, chegar a uma academia, ter um treino e o equipamento está parado, há quanto tempo? Então, ele tem que ter uma opção e tem que ter alguém que explique para ele quando e por que está parado aquilo. A manutenção vai acontecer, mas tem que ter alguém definido para isso. A minha experiência é que existem empresas que prestam serviço, mas você ter alguém que seja treinado por você e que as pequenas ações ele resolva. Existem coisas que você tem que ter um técnico especialista, mas o básico você tem que ter. A palavra-chave é prevenção, né? Prevenção. Né? Então, ter um roteiro, ter um livro de ocorrências com o que aconteceu, quando e quando foi resolvido é fundamental para você ter para o seu cliente essa resposta. Então, o seu cliente quer funcionalidade, ele quer chegar e ter o que ele comprou. Né? Rápido, né? A comunicação de todas as áreas, isso. Quebrou na musculação, quebrou na ginástica, quebrou no vestiário, quebrou na manobra, tem que ser muito rápido. A comunicação, se faltar a comunicação, a gente deixa de entregar do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E ter alguém responsável por isso, que é fundamental. Exatamente. Um canal de informação. Cachorro que não tem dono, eu que tenho 2 donos morre de fome. Então isso daí é fundamental, é a comunicação. Acho que a comunicação é um dos pontos mais importantes, né, do trabalho de vocês, né? Porque gerenciar é interligar todas as áreas, né? É bastante interessante. Fazer essa conexão, fazer o pessoal entender isso. Olhando para o futuro, o que vocês enxergam? Vamos lá, nós estamos já na reta final do programa. Olhando para o futuro, o que vocês enxergam para vocês especificamente? Não é para a academia que vocês trabalham, mas para vocês, porque, vamos entender, foram professores, são professores, né? E galgaram espaço de gestão. O que vocês enxergam para o futuro do negócio de vocês? Profissionalização. Eu acho que o nosso mercado é um mercado novo, que vem crescendo e os profissionais estão se aperfeiçoando. E o sucesso vai ser para quem buscar mais informações e para quem se dedicar mais. O gerente, o coordenador, o gestor, deixou de ser um cargo de confiança do bom professor que atendia na sala para ter gente que busca desenvolvimento. Então, não basta ser o bom professor que teve uma promoção. Essa pessoa tem que ter expectativa de desenvolvimento e estar envolvido no processo. Então, se ele não estiver envolvido no processo, não vai para frente. Não dá para ser o segundo emprego dele. Em pouco espaço de tempo, os gerentes vão ser apenas gerentes. Então, eu acho que o mercado está caminhando para ter uma remuneração compatível pela exigência, comparado com outros ramos de atividades, para ter especialistas com dedicação exclusiva para isso. Eu acho que esse é o futuro que eu espero para a minha profissão. Eu concordo plenamente. Eu acredito também, igual o Alexandre está falando, da profissionalização. O mercado está mudando muito e muito rápido, tem espaço para crescer mais e realmente a gente se atualizar, ir atrás de buscar conhecimentos e se especializar, como você disse, né? Eu acho que tem o nosso mercado de academia
promete muito para o futuro e principalmente para os profissionais sérios, responsáveis e comprometidos com tudo, principalmente com a sua carreira, com a sua vida, com o seu futuro. A pessoa que quer trabalhar seriamente pode ficar tranquilo que vai ter emprego pro resto da vida nessa área. Eu concordo. Né? Eu acredito que vai faltar profissional para esse tipo de cargo. Eu acho que já falta, Lê. Eu concordo com vocês, o que vocês falaram foi muito bem colocado, né? Eu acho que falta hoje, mas a gente tem uma grande dificuldade, né? Isso para todo mundo que tá assistindo, não só para as pessoas das academias, mas para os profissionais de educação física. Vocês colocaram muito bem, eu concordo assim, quem fizer esse trabalho bem feito tem emprego pro resto da vida. Há 15 anos atrás eu dizia o seguinte, quem aprender a vender em academia, quem aprender realmente em vender academia e entender que isso não é um bico, há 15 anos, não é um bico, vai construir uma carreira vendendo academia, vai comprar sua casa, vai ter seu carro zero na garagem, vai com certeza. Eu conheço hoje profissionais que estão há mais de 20 anos no mercado e sempre trabalharam com isso. Hoje são pessoas absolutamente competentes, comandam equipes, treinam equipes, trabalham com consultoria fazendo isso e ganhando dinheiro com isso, porque investiram nisso. E a mesma coisa para esses líderes intermediários do mercado, eu vejo que se você é profissional de educação física ou não, e quer investir tempo investir na sua carreira, investir tempo nessa sua formação, eu acho que você tem condições de ser um cara muito diferenciado no mercado. Porque a gente tem gente muito boa, mas tem uma quantidade de espaço para gente boa muito grande. E o Alexandre falou uma coisa muito importante, que é assim, não tem mais espaço para o amadorismo. E esse profissional ele vai ter que se escolher. Né? Hoje, 99% dos gerentes e coordenadores, eles dividem o seu tempo de gerente com o personal, que eu acho absolutamente normal, saudável. Mas a tendência é que, por essa responsabilidade aumentar, o mercado se tornar cada vez mais competitivo, a necessidade do gerente estar focado no negócio vai ser muito maior. Então a gente entende que isso vai acontecer. Né? Então eu vejo que não tem como fugir. E a gente tem que estudar, tem que se profissionalizar. Está faltando gerente no mercado, está faltando coordenador bom no mercado, bons, competentes, que são ágeis, que são rápidos, que fazem interligação, que se comunicam, que trabalham com infraestrutura, que trabalham com vendas, que comandam bem as pessoas, que sabem escutar as pessoas, que tomam decisões pensadas, que estão o tempo inteiro atrás de informação, que respeitam as mudanças, estão vendo o que está acontecendo. Né? E isso é o grande lance. A gente, a partir do momento que você tem um profissional, não vai faltar espaço de trabalho, não vai. E o mais importante, nos anos, eu faço isso há bastante tempo para dizer para vocês, o nível de remuneração desses profissionais tem melhorado a cada ano. Tem melhorado. E os proprietários de academia têm entendido a importância desse papel. Quando você tem um bom gerente, você tem um bom gerente de venda, você tem um bom coordenador, isso faz toda a diferença. A liderança intermediária é a estratégia mais importante em gestão de pessoas numa academia como essa. Gente, nosso tempo acabou. A gente podia ficar falando aqui muito mais tempo sobre esse assunto, mas eu adorei a conversa, bater um papo. Queria agradecer Alexandre Cardoso, né? Um prazer receber aqui. Rodrigo Duro, também um prazer receber aqui. Desejar muita felicidade nos trabalhos de vocês, nas academias de vocês, especialmente nas carreiras de vocês, que eu acho que vocês estão fazendo muito bem o que vocês fazem, vocês estão bem posicionados em academias extremamente importantes na cidade de vocês e desejar muita sorte e muitos parabéns para Obrigado. vocês. Hein? Agradeço a oportunidade, muito obrigado aí, espero ter contribuído um pouco. Com certeza. Obrigado por tudo, Fábio. Valeu, abraço. Gente, até o próximo programa. Até mais. Tchau.